Olá pessoal, tudo bem? Adriano da Gestão Farma para mais um Dicas de Gestão. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito controverso, capital de giro, né? Qual que seria a regra correta para cálculo, qual que seria o valor correto para a gente manter dentro da empresa um capital de giro? Lembrando que o capital de giro nada mais é que o recurso, o dinheiro necessário ali para manter ou garantir uma continuidade da empresa no dia a dia, para que ela seja de forma eficaz no pagamento junto aos seus credores. E qualquer probleminha que aconteça, né, eu posso estar usando esse capital de giro de forma correta. Não existe uma regra definida para calcular o capital de giro. Algumas literaturas, se a gente pegar algumas literaturas ali na parte contábil, ou até mesmo financeira, diz que para calcular o capital de giro, você deve pegar todo o seu contas a receber, mais o valor do seu estoque e subtrair de todas as suas obrigações, como pagamento de despesas de fornecedores, de impostos, enfim. Eu pego tudo que eu tenho como direito de crédito e subtraio tudo que eu tenho como direito de débito, de pagamento. E esse resultado nós multiplicamos por 6. É claro que se der negativo, a empresa ela já está descapitalizada e ela precisa corrigir isso o mais rápido possível, senão ela vai ter vida curta no mercado. Mas como que fica um caso prático nesse modelo que a literatura nos traz? Vamos pegar como exemplo aqui uma farmácia que fatura em torno de 230 mil reais por mês. Eu tenho um valor total de contas a receber em torno de 140 mil, um valor de estoque de 230 e todas as minhas obrigações, o total de contas a pagar é 280 mil. Despesas, impostos, fornecedores, enfim, tudo que eu tenho como obrigação, né? E aí eu subtraio um pelo outro, me dá um total positivo de 90 mil reais. Eu multiplico isso por 6, me dá um total de capital de giro que eu deveria ter dentro da minha farmácia de 540 mil reais. A pergunta é viável manter um capital de giro de 540 mil reais para uma farmácia que fatura em média 230 mil? Claro que não, né, pessoal? Mesmo porque se a gente pegar a realidade hoje, muitas farmácias não conseguem nem ter 50% do seu faturamento como capital de giro. E a gente vai procurar passar aqui uma regra, pelo menos uma regra básica, de quanto o mínimo que você deveria ter de capital de giro dentro da sua farmácia para evitar alguns possíveis problemas que possam ocorrer, que você não tenha que usar recurso da sua rotina de caixa para estar pagando esses problemas. Nós gostamos de calcular o capital de giro levando em consideração o risco de 3 variáveis: queda nas vendas, risco de rescisão e risco de não recebimento do meu maior parceiro. Talvez um convênio ou uma empresa que cuide aí da minha venda a prazo. Vamos na prática mostrar como fica isso. Vamos falar primeiro de risco de queda nas vendas. Como que a gente calcula o risco de queda nas vendas? A gente pega o histórico de pelo menos um ano e meio de venda e separa as 3 principais quedas nas vendas de um mês para o outro. Nós tivemos 3 exemplos aqui, os 3 gráficos em vermelho. O primeiro gráfico uma queda de 11%, o segundo uma queda de 8% e o terceiro de 8%. Isso nos deu uma queda no valor de venda em reais de 22 mil, 16 mil e 17 mil, nos dando um total necessário, considerando o risco histórico que eu tenho de queda de venda em determinados meses, de 55 mil reais. O segundo, risco de rescisão, nada mais é que a gente pegar o funcionário que hoje tem o maior valor da rescisão e caso eu tenha que de repente dispensar esse funcionário ou eu tenha que fazer algum acordo, alguma rescisão, eu também tenho esse dinheiro aí meio que separado para que eu não precise usar um recurso de rotina do caixa, que senão acaba afetando o meu fluxo de caixa. E a terceira situação, que é o risco do não recebimento, também é simples, mas é bom a gente colocar na conta, que é o risco de não recebimento da venda de algum parceiro. Um exemplo aqui que eu dou é um conveniado. De repente essa loja, como exemplo, ela tem um faturamento, ela vende em torno de 25 mil, é o maior convênio dessa farmácia, e de repente um mês ela não recebe, então isso também tem que estar na conta. Então a gente falou, né, de 3 situações: um risco de queda nas vendas, uma rescisão do funcionário, hoje um funcionário com maior valor da rescisão, e o risco de não recebimento, né, de algum parceiro aí que eu tenha vendido. Levando em consideração essas 3 variáveis, nesses exemplos aqui que nós demos, 55 mil de risco de queda de venda,
18 mil da rescisão de funcionário e 25 mil do não pagamento de um convênio. Um total necessário de capital de giro de 98 mil reais. Bem diferente dos 540 mil que a gente calculou. Pessoal, isso é uma regra? Não é uma regra. É simplesmente um modelo que nós gostamos de usar, levando em consideração alguns indicadores que a farmácia nos mostra. Nesse caso, indicadores relacionados a risco de queda de venda, a risco de desembolso numa possível rescisão que não esteja programado e o risco de não recebimento de algum parceiro aí que de repente não venha cumprir com a sua obrigação com a farmácia. E qualquer uma dessas três situações acaba afetando muito o fluxo de caixa caso ela não tenha um capital de giro. Então vale ainda lembrar que esse cálculo, pessoal, não tem nada a ver com fundo de reserva para férias e 13º. Isso é uma outra continha que a farmácia também tem que ter, né? Pegar ali toda a sua previsão de férias, 13º, somar um total e diluir isso nos meses do ano também, fazer uma reservinha. Mas esse exemplo de capital de giro está relacionado principalmente a risco de venda, risco de rescisão e risco de não recebimento do meu principal parceiro que eu vendo. Legal, pessoal? Essa é a dica do Adriano da Gestão Farma dessa semana. Um abraço e ótimos negócios.